Olá pessoal, bem-vindos à nossa Art Class, que é sobre quadrinhos. Nos outros vídeos eu dei várias ideias para vocês de como fazer quadrinhos. Alguns acharam fácil, alguns acharam difícil. E a verdade, pessoal, é que para fazer um comic a gente tem várias técnicas e várias artimanhas. E eu vou falar mais dessas artimanhas, que primeiro, para fazer um comic você precisa de uma ideia. Daí nós pegamos essa ideia que saiu da cabeça e escrevemos um roteiro. Em inglês a gente chama o roteiro de script. No script você planeja quadro a quadro o que vai acontecer, cada caixa de desenho, o que vai ter nela, como que vai ser o cenário, que personagem vai entrar, como vai ser o quadro do personagem, se vai estar aparecendo o corpo inteiro ou só o rosto, ou como vai ser esse roteiro que define cada cena do seu comic. Por exemplo, nessa história, o criador ele pensou o que ia acontecer no quadro 1. A menina estaria andando normalmente. E ele pensou depois no quadro 2 que algo estranho aconteceu. E no quadro 3, em que a menina descobre que ela, na verdade, trombou num invisible glass. Esse planejamento que vai acontecer na história se chama roteiro ou script. Depois de ter uma ideia e criar o seu roteiro detalhado, a gente dá vida aos personagens dessa história, desenhando a sua aparência física, todas as suas qualidades psicológicas, que é a personalidade do seu personagem. Nós temos também o texto do comic, que ele vai ser escrito pelos speech balloons, os balões de fala que nós vimos na aula passada. Mas hoje nós vamos falar mais sobre o roteiro, the script of your comic. O roteiro é, na verdade, a parte mais importante do seu quadrinho, porque com um roteiro ruim não tem arte que salve, não tem desenho realista que salve, mas com um roteiro bom, a história pode ficar muito legal, mesmo se a arte for um garrancho, mesmo se o seu desenho não é, assim, muito elaborado. Um roteiro legal deixa a sua história genial. Mas como fazer um roteiro legal, Miss Taxinha? Para fazer uma história genial, você vai pegar a sua criatividade e vai pegar essas ideias malucas que aparecem na sua cabeça. E você vai tirar essas ideias, colocar no papel. Mas tudo bem, eu vou dar uma dica que se chama A Jornada do Herói. Vocês já repararam que a maioria das histórias em quadrinhos e até a maioria das histórias do cinema mesmo começam com um personagem principal que ele está ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazendo aquelas coisas que faz todo dia e de repente acontece alguma coisa, acontece uma surpresa, ele é surpreendido por algo que muda tudo e que ele tem que tomar uma atitude. Daí o personagem principal aceita o desafio e tenta resolver essa situação. Quando ele resolve essa situação, tudo volta ao que era antes, mas volta diferente. Volta com uma superação de alguma coisa que precisava ser mudada. Um exemplo é essa tirinha do gato mais preguiçoso do mundo chamado Garfield. Ele começa a tirinha dormindo, que é uma coisa que ele faz todo dia, né? Talvez o tempo todo. Garfield adora dormir, ele tá lá
no seu dia a dia, de repente, chega alguma coisa que surpreende ele, que ele tem que enfrentar. E o Garfield vai e enfrenta o seu próprio medo. E a história termina como estava antes. Ele volta a dormir, mas depois de ter enfrentado algum embate, enfrentado algum desafio, tudo volta ao normal. Na história que a gente viu antes também é um pouco parecida, porque uma menina normal que está andando, que é uma coisa que ela deve fazer todo dia, de repente é surpreendida com algo, até que ela tem a descoberta que isso é um invisible glass. E tudo volta ao normal porque ela descobriu o que surpreendeu ela. Essa é uma dica, mas a verdade é que para você ter uma boa história em quadrinhos, você precisa ter um diálogo legal entre os personagens. E como não existe uma fórmula mágica para criar, to create, o que faz a gente criar melhor é simplesmente treinar. Simplesmente criar uma história, depois outra, depois outra, depois outra. Fazer um desenho, depois outro desenho, depois outro desenho, depois outro desenho. Porque quanto mais você cria, melhor você fica. Então crie várias histórias, porque alguma vai sair muito boa. O importante é treinar. E para você treinar esses diálogos, the script of your comic, eu vou deixar aqui uma atividade bem legal, que tem vários quadrinhos com speech balloons em branco. E o que você vai fazer? Você vai escrever o diálogo entre esses personagens, nesses balões em branco. Você vai inventar a conversa entre eles. Porque uma fala vazia é uma história a ser inventada. Boa sorte, pessoal! Espero que gostem de usar a sua criatividade e a sua imaginação! Até semana que vem! See you!